Fala, meu querido, minha querida, beleza? Tranquilo? Professor Paulo de Química na área para mais uma grande live com a gente aqui, beleza? Então hoje um assunto que eu vou detalhar um pouquinho mais, a gente tem alguns minutos aí para poder efetivar alguns conteúdos dentro das ciências da natureza, eu, Paulo, de Química, depois a gente pode fazer uma dobradinha com o professor Cornélio de Biologia e depois a gente pode misturar aí com Jair, com Nascimento, com Cleusa, com Leonardo e assim por diante. Por quê? É um assunto muito comum no nosso cotidiano, que é a parte sobre água. Em algumas nossas aulas, né, as aulas que quem for entrar e assinar aí os educadores do Enem, vai ter algumas características mais peculiares aí das questões que englobam a parte sobre a água, certo? Muitas vezes, em muitos estados, tem uma certa estiagem, então o racionamento de água se faz necessário, né? E o tratamento de água, que é o ponto-chave, né, para ter a água potável, a potabilidade da água. Então, nesses minutos que eu quero trabalhar com vocês aqui, passar algumas informações importantes, né, sobre a estação de tratamento de água. Eu já coloquei isso em algumas aulas. Em outras eu faço o comentário básico, porque a gente não consegue ficar, né, aqui nos educadores do Enem só focando aquele assunto, estação de tratamento. Não, não posso fazer isso, certo? A gente tem que ampliar o nosso conhecimento. E a água, né, a gente está cada vez mais contaminando ela, né, por mais que a gente ache que não, mas sim, na parte da indústria, na agricultura, né, o Jair pode comentar muito bem lá na geografia, o Cornélio lá na biologia, quais são os impactos que a água recebe como a descarga desses nutrientes. Né? Em uma das aulas nós trabalhamos sobre a eutrofização, né, que é o crescimento acelerado de algas, né? Fica aquele aspecto de uma água meio verde assim, né? Na verdade são algas, tá? Agora, o que nós temos que entender é que uma estação de tratamento de água, ela não consegue retirar todos as substâncias, os nutrientes, né, o lixo e assim por diante que a gente despeja diariamente, né, num corpo da água, por exemplo, certo? Então, por mais que você ache que não, eu faço tudo bonitinho aqui em casa, né? Eu separo o lixo, eu não jogo o lixo orgânico e inorgânico, faço a separação, enfim, tá? Só que muitas vezes a gente não pensa no a mais, né? Por exemplo, eu tomo um certo medicamento, certo? Que às vezes é controlado ou não, pode ser um medicamento simples, mas pode ser um medicamento mais complexo, certo? Aí você ingere esse alimento, ingere esse remédio, ingere as substâncias para a sua vida confortável, vamos dizer assim. Mas chega uma hora que você vai lá no banheiro fazer um xixizão, certo? E daí? E se você não tem o esgoto conectado na sua casa? Para onde que vai o seu xixizão? Beleza? Então esse é o foco. Eu tenho, beleza? Mesmo assim, se vai para a estação de tratamento de esgoto, muitas vezes as tecnologias que ali estão não conseguem separar efetivamente essas substâncias para que você possa devolver parte para o meio ambiente. Então esse é o foco importante a ser discutido. Então, vamos dizer que você não tem um saneamento básico. Você fez seu xixizão, vai cair aonde? Lá no rio. Esse rio pode desembocar lá no mar. Lá no mar você está tomando banho, seu lazer, você às vezes engole um pouco de água lá, tá salgada, que legal, beleza. Mas será que não tem aquelas substâncias lá dentro? Porque teu corpo não absorve todas as substâncias do medicamento. Parte dela vai ser eliminada, ou pelas fezes, pela urina, certo? E onde que vai parar isso? Então esse é o problema mundial, não é seu, certo? Só seu. É mundial esse problema. Aí tem a ver com a sociologia, o professor Leonardo poderia entrar aqui facilmente, por isso que um tópico só, ele pode ser abrangido em todos os outros. Eu vou passar essa fita para eles ali, né? Para eles comentarem também na live deles essa relação da água com o meio ambiente, com a saúde e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Então olha só, eu trouxe para vocês alguns aspectos aqui e a gente vai conversando cada uma com as suas características, as suas habilidades. Tudo bem? Então, olha só, a primeira característica que nós temos que entender de uma água que a gente chama de água potável, é o índice de pH, é o fator pH. Nós também trabalhamos em certas aulas o fator pH. pH nada mais nada menos é a concentração de H+ que eu tenho na água, ou a concentração de OH-.
Só que daí para calcular pH eu uso a concentração de H+, e se eu tenho a concentração de OH-, eu calculo pOH. Mas depois a gente vê como é que se converte uma na outra. Bem tranquilo, apenas uma expressão matemática. Então olha o que está escrito aqui, ó. O índice de pH da água, ele se refere, certo, à quantidade de H+, como eu falei para vocês, certo? Ou a quantidade de OH-, certo? E dentro dessa expressão acidez e basicidade, ou nenhum neutro que a gente chama, o pH neutro é igual a 7, abaixo de 7 ele é ácido e acima de 7 ele é alcalino. E para o consumo humano, ó, esse é um fator importante, não precisa ficar, né, por exemplo, uma Cleusa da vida, falar que o pH tem que ser entre 6 e 9,5. Não precisa saber, existe uma faixa de pH, tudo bem? Agora, o que nós temos que entender? A adição, em várias questões do Enem, eles colocam a adição do sulfato de alumínio. Professor, qual que é a fórmula do sulfato de alumínio? Al2SO4, 3. Tudo bem? Só que adicionado à água. E quando você adiciona um sal, guarde bem isso que é fator de várias questões do Enem. Quando você tem um sal, você pode caracterizar o seu caráter. Caracterizar o seu caráter é bacana, né? Se ele é ácido, ou se ele é básico, ou se ele é neutro. Aí você tem que ter um pouco de noção das funções inorgânicas, o superficial, né? O básico, tá? Quando que um ácido é forte, os principais, ácido sulfúrico, ácido nítrico, certo? E quando que são os ácidos fracos? O ácido carbônico é o campeão da audiência, o H2CO3, tudo bem? Em uma das nossas lives aí eu vou colocar essas reações, essas possibilidades aqui, tá? Agora, as bases quando for da família 1, o lítio, o sódio, o potássio, da família 2, o berílio, o cálcio, o magnésio, o bário, são elementos de bases fortes, tudo bem? Então, quando você vai jogar o sulfato de alumínio, ó, o alumínio não é da família 1, da família 2, então ele é uma base fraca, só que ele vai ser uma substância insolúvel. Já o SO4, que compõe o H2SO4, né, vem do H2SO4, que compõe o SO4, do Al2SO4, é um ácido forte. Então, se eu tenho uma base fraca e um ácido forte, o meu pH da água, momentaneamente, ele vai ser o quê? Ácido. Então, por isso que o sulfato de alumínio, ele, por si só, ele vai ter um caráter ácido. Devido a quem? Devido ao H2SO4. Tranquilo? Então, você adiciona esse sulfato de alumínio para fazer o quê? A coagulação. Ou seja, a produção de flóculozinhos que vão aderir, por isso que existe a floculação na sequência, certo? Essa coagulação e floculação é via agitação da água, certo? Consequentemente, você vai caracterizar esta coagulação que vai ser a junção das partículas com esses flóculos, formando-se, vamos dizer assim, partículas maiores, e essas partículas maiores começam a formar um termo maior, e consequentemente ela vai o quê? Na próxima etapa, decantar. Depois eu coloco a estação de tratamento de água para vocês visualizarem novamente como um todo. Eu estou colocando as etapas, depois eu coloco as etapas na estação de tratamento de água. Tudo bem? Então a floculação, o próprio nome já está dizendo, formar flóculos. Esses flóculos vão adquirindo uma maior densidade e, como todo mundo sabe, maior densidade, o que acontece? Eles decantam. Então a água passa a ficar ou tornar-se mais limpa, beleza? Mas não 100%, ainda tem certas partículas ainda no meio da água, ali em suspensão e assim por diante. Por isso que existem outras etapas na estação de tratamento de água. Tudo bem? Então, coagulação pela adição do sulfato de alumínio, certo? Aí a movimentação vai fazer com que as partículas se aderem a este flóculo, tornando-se mais densos, e essa densidade provoca uma decantação, certo? Então, aí você tem essa sujeira sendo eliminada, tudo bem? Na sequência, você passa por uma filtração. Você é bom, né? A água passa por uma filtração. Essa filtração geralmente é feita por pedras, né? Cascalho, areia grossa, areia fina e carvão. Beleza? O carvão também facilita a absorção dessas partículas, mas também ele tira um pouco do odor da água.
Tudo bem? Então, guardem bem essa expressão. Eles conseguem retirar pela filtração aquela sujeira que ainda restou após a fase da decantação. Aí, como eu falei para vocês, a água, quando você jogou o sulfato de alumínio, ela se tornou o quê? Ácida. Então, a faixa de pH do consumo próprio humano lá, lembra que eu coloquei lá no começo da tela lá? Está entre 6 e 9,5, entre 6 e 9, tudo bem? Então, quando você joga sulfato de alumínio, vai ficar bem menos do que 6, tudo bem? Então, preciso fazer a correção desse pH, por isso que existe a parte da alcalinização, que é a adição geralmente aqui de quem? De CaO, certo? Que pode ser também representada por CaOH2, que é uma base, certo? Que tem caráter básico, tudo bem? E isso vai fazer com que haja aí uma certa correção do pH da água. Então, vocês estão percebendo que a água já está mais limpa, né? Pela floculação, pela decantação, pela filtração. Certo? Então agora ela está mais limpa. Aí eu preciso fazer a correção do pH. Como? Colocando uma substância alcalina. Geralmente a cal ou a cal hidratada, a cal extinta ou cal apagada, né? Que depois forma essas estruturas básicas propriamente ditas. Tudo bem? Aí é adicionado cloro para fazer a desinfecção. Várias questões de Enem cobram isso. Eles colocam o cloro, certo? Para matar os micro-organismos que podem causar, por exemplo, diarreia nas pessoas, certo? Então, elimina-se esses, né, agentes contaminantes com o cloro, né? E o cloro está sendo muito utilizado aí, né, nas reportagens, né, em relação ao hipoclorito de sódio, que é utilizado aí no combate ao coronavírus. Então, né, tem cloro na água, né, para matar esses micro-organismos, a gente usa para o combate ao coronavírus. Olha, poderia fazer uma outra live, né, já tem uma meio que, né, aí disponível aí no YouTube, certo? Que eu já faço uma relação sobre, né, o problema que as pessoas não lavam as mãos com sabão, não passam álcool em gel, quais são os efeitos disso com o coronavírus, né? E daí uma outra situação que é a concentração dessas substâncias, tá? Quanto que tem que ter de concentração para que seja eficiente ao combate ao coronavírus? Aqui eu preciso falar sobre o cloro, que é a agente, né, que vai ter a desinfecção da água e que você não tenha, por exemplo, uma diarreia na sequência. Tudo bem? Tranquilo? Agora, posteriormente a tudo isso, nós temos a fluoretação. Então, o flúor é adicionado, isso é importante, para prevenir as cáries. Então, esse é o aspecto geral de uma estação de tratamento de água, a parte escrita, porque nós podemos ter a parte do desenho, ó. Essa eu tirei de um site, de uma estação de tratamento de água de uma empresa, certo? Mas já foi critério de uma questão do Enem, né? Eles só recortaram alguma coisa diferente, mas o processo é o mesmo, ó. O sulfato de alumínio, não precisa ser naquela ordem que está descrita no texto que eu coloquei para vocês, mas é colocado o sulfato de alumínio de primeiro. Aí já é feita uma pré-alcalinização, ou seja, um ajuste de pH. Já é colocado um cloro para matar já um pouquinho os micro-organismos, nem todos serão mortos nessa sequência. Aí é feita a floculação, ó, a agitação que está aqui. Posteriormente, a decantação. Posteriormente, a filtração, ó, carvão, areia, cascalho, certo? E depois é feita mais uma correção aqui, ó, e a aplicação do cloro. Aí você tem a etapa no reservatório e depois a distribuição para as residências, para a indústria. Olha quanta coisa tem que entender de água, certo? De um simples copo que você utiliza aí na sua residência, desde que foi captada lá do rio. Olha por quantas etapas isso está passando. E isso é importante você lembrar, porque a hora que você está tomando um copo com água potável, você pensa assim, putz, eu não posso contaminar esta água, certo? Então tem que ver o que está acontecendo aqui na minha comunidade, se as pessoas estão ligadas na rede de esgoto, se não, né? É bem fácil de perceber isso, é só ver se tem, né, sei lá, alguma valeta escorrendo alguma coisa, certo? Opa, chama a prefeitura, ó, por que está escorrendo aqui? Onde que está o saneamento básico da nossa cidade? Isso impacta lá depois na saúde. Tá? Isso que é importante a gente começar a perceber. Ah, isso ali não faz
diferença nenhuma você está escorrendo ali, mas daí você não sabe por que está indo procurar sempre o ambulatório, porque o meu filho está com diarreia constante, certo? Ou estou passando por um certo problema, tá? Então, muitas vezes, é da água que a gente ingere que não está com uma potabilidade adequada. Então, pense um pouquinho. Tudo bem? Agora, dentro dessas sequências, né, depois a gente comenta em outras aulas, outros aspectos, outras situações, né, as reações efetivas com o sulfato de alumínio na água e assim sucessivamente. Bacana? Eu trouxe, por exemplo, aqui uma das questões do Enem, aqui, ó. Algumas toneladas de medicamento para o uso humano e veterinário são produzidos por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo-se suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Aquilo que eu acabei de falar. Todo mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, aquilo que eu falei do xixi, em algumas águas superficiais e de subsolo, né? Todo mundo sabe, nas aulas dos educadores do Enem, né, vocês vão ter isso, tá? Tanto com a química, quanto com a geografia, com a biologia, né, quanto com a física, sociologia, nós temos as nossas águas superficiais. Mas como a água é o nosso solvente universal, ela consegue dissolver várias substâncias, essas substâncias são infiltradas junto com ela para o nosso lençol freático, por exemplo. Tá? Então nós estamos contaminando também esse nosso petróleo incolor futuro. Bacana? Agora, vamos lá. O que ele está falando aí? Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Então, ele está mostrando nessa questão a importância de uma água potável e isenta desses fármacos. Ponto. Tranquilo? Agora, qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Então, que ação que nós temos que realizar? Utilização de esterco como fertilizantes na agricultura? Não, tá? Não falou sobre a questão da agricultura em relação a fertilizantes e o esterco. Lógico, se você tem uma horta em casa, tudo bem, mas olha o tanto que o Brasil, né, planta na agricultura determinadas, né, situações e vai usar esterco da onde tudo isso? Então é inviável, não pode. Ampliação das redes de coleta de esgoto na rede urbana. Tudo bem? Só na rede urbana? Bacana? Descarte dos medicamentos fora do prazo com validações em lixões. Descarte dos medicamentos fora do prazo em lixões? Não, lixões não. Se fosse até um aterro sanitário, tudo bem. Mas em lixão é céu aberto. Não pode. Letra D. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Olha que maravilha. O que nós temos que implantar, fora aqueles que eu já citei, que minimize esta permanência desses contaminantes? Processos mais sofisticados que eliminem esses fármacos da água e você tenha uma água de maior qualidade. Letra E. Reuso do lodo proveniente das estações de tratamento perigoso na agricultura. Beleza, mas não está impedindo com que você tenha esta relação com o recurso hídrico propriamente dito. Então, a resposta para essa nossa questão é a letra D. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de água. Tranquilo? Então, é um assunto importante, pertinente, certo? De fundamental interesse para toda a sociedade, inclusive no Enem. Em algumas aulas já falei, água, desde 98 na prova do Enem, se cobra água. Todos os anos, algum item, alguma informação, sendo na química, na física, na biologia, na geografia, na história, sociologia, redação, em tudo. Galera, é o nosso maior bem e o mais importante para a nossa sobrevivência. Bacana? Então eu fico por aqui informando essas características mais peculiares sobre a água e os métodos de tratamento que nós podemos usar
né? E qual será o nosso futuro de uma estação de tratamento de água. Bacana? Então, fique para pensar aí, anote no seu caderninho aí as informações pertinentes desta aula, né? Qualquer coisa, entre lá na nossa comunidade dos educadores do enem.com.br, deixa seu comentário e faça a análise em relação a esse tema. Bem importante, pode até ajudar até lá na redação com a professora Cleusa. Bacana? Fico por aqui, estudem, comentem, né? E comecem a perceber as coisas do seu cotidiano. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!